Olá, estamos aqui hoje para mais uma edição do SmartCast, com a presença do professor doutor César Nunes, professor da Universidade de Campinas, o qual temos aqui a satisfação de recebê-lo no dia de hoje para esse bate-papo, uma conversa criativa e informal sobre uma temática, professor, que tem nos instigado muito, especialmente no ambiente acadêmico, que é a educação em tempos de inteligência artificial. E para a gente dar um início aqui, eu gostaria inicialmente que o professor fizesse uma breve apresentação da sua atuação enquanto professor da Unicamp, o seu vasto histórico acadêmico e como o professor tem enxergado essa nova realidade, não apenas da educação, mas do mundo, da humanidade, diante das transformações decorrentes do emprego das novas tecnologias, em especial da inteligência artificial generativa. Muito obrigado, Dr. Wellington. Eu agradeço muito a Smart por esse convite para estar nesse momento aqui, nessa escola que tem formado muita gente na direção da garantia de todos os direitos e da dignidade da pessoa humana e que tem uma preocupação estrutural com a educação. Eu sou licenciado em filosofia. Depois, quando eu terminei o curso de filosofia em 1979, a ditadura militar tirou filosofia do currículo. Então eu fiquei com diploma e não tinha o que fazer. Eu voltei para a universidade e fiz história. Então, com um pouco de história e um pouco de filosofia, eu fui dar aulas na rede estadual primeiro. E na periferia de Campinas, comecei a trabalhar e dar aulas. Eu vi que eu conhecia um pouco de história, eu sabia um pouco de filosofia, mas eu não entendia nada de ato pedagógico, como é que as crianças aprendem, qual que é a melhor didática. Então, eu voltei para a universidade e fiz pedagogia. Então, eu tenho 3 graduações consolidadas: filosofia, história e pedagogia. Essas 3 graduações, Dr. Wellington, às vezes elas me incomodam, porque o pedagogo que age em mim, ele acha que essa geração que eu formar já vai mudar o mundo. O filósofo acha que, porque eu conheci algo como verdade, vai mudar o mundo. Aí o historiador dentro de mim fala: calma, César, calma, nem assim tão rápido, nem é de uma vez só. Então, com essas 3 áreas do conhecimento que se integram, eu entrei na Pontifícia Universidade Católica, fiquei 10 anos, e depois na Unicamp, que eu já estou há 25 anos como professor, sou professor titular de filosofia e tenho atuado no país todo na formação de professores, no debate sobre as novas tecnologias e o seu impacto na educação. E é por isso, então, que eu saúdo com muita alegria esse tema desse nosso bate-papo, para que ele possa nos ajudar a nos esclarecer sobre essa realidade das tecnologias e sua possibilidade de transformar ou não a visão histórica que a gente tem. Sim, e esse papel do professor é transformador. Perfeito. E eu lembro de algumas aulas que tive a satisfação de participar com o professor, e eu acredito que tem um detalhe nessa história aí que ficou sem vir à tona. Sim. Que eu não sei se o professor vai falar. Permitir. Claro. Então, para não dar spoiler. Uhum. Olha, quando fui fazer o mestrado, né, e eu morando em Campinas, o aeroporto internacional do Brasil era Viracopos, porque não tinha Cumbica, não tinha o Galeão, não tinha sido acabado. E todo mundo que partiu num rabo de foguete, como canta Elis Regina, chegou em Campinas. Então eu fui buscar Alfredo Sirquis como estudante, fui buscar o Betinho e fui buscar o Paulo Freire. E o Paulo Freire ficou 10 anos no exílio, ele veio para a Unicamp. E quando eu vi o Paulo Freire,
ele falou assim, eu estou aqui para reaprender o Brasil. E a Unicamp me contratou. Eu fiz de tudo para ser aluno dele. Ele tinha 2 vagas no mestrado, Wellington. E aí, no processo seletivo, eu me inscrevi. Ele escolheu 2 outras pessoas mais amadurecidas. Uma delas era supervisora de ensino, que tinha sido brilhante educadora. E eu não consegui ser aluno dele, orientando dele. Mas o meu orientador virou diretor da faculdade. E aí, Wellington, ele disse assim, você que gosta desse Paulo Freire, pega o carro da faculdade e vai buscá-lo em São Paulo, porque o nosso motorista não sabe entrar lá. Então, eu virei, queridos e queridas, eu virei o motorista do Paulo Freire. Eu buscava e o levava de São Paulo a Campinas uma vez por semana. Então, eu fiz um mestrado, praticamente conversando com ele na Anhanguera, porque não tinha nem a rodovia dos Bandeirantes, antes de fazer um mestrado acadêmico. E ele ficou meu amigo até o fim da sua vida. Eu consegui conviver com ele e tenho, acho que, uma marca profunda. Você bem lembrou do pensamento de Paulo Freire na minha formação. Sim, é um referencial. Sim. Um referencial para toda a vida, né? Sim. Hoje mesmo conversávamos e eu também estava debatendo comigo os devaneios da vida, né? Sim. E me deparava, inclusive, com a questão do Paulo Freire, da sua contribuição para a educação no Brasil e no mundo, não somente no Brasil. E você, professor, que tanto conheceu o Paulo Freire, o que o Paulo Freire deve estar pensando hoje dessa nova realidade da educação em que nós temos aí as ferramentas e, vamos dizer, as facilidades, o mundo fácil que se prega da inteligência artificial? Excelente, Dr. Wellington. Eu sempre faço também esses devaneios. Eu ficaria pensando o que o Paulo Freire talvez tivesse a contribuir e a pensar para que a gente pudesse decifrar as tecnologias digitais e a inteligência artificial. Eu lembro sempre que a mitologia, às vezes, nos oferece uma metáfora boa. A mitologia de Édipo Rei, a esfinge, Dr. Wellington, tinha o rosto de gente, o corpo do leão e as garras da águia. E a esfinge queria dizer, parece humanizada, mas é mais violenta que o leão e mais traiçoeira que a águia. E a esfinge dizia, decifra-me, ou eu te devoro. E devorava a cabeça e as entranhas, o material e o intelectual. Então, eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser decifrada para que a gente não seja engolido por ela. E a única forma que nós temos é o recurso à história, compreender a marcha da humanidade a partir da história, né? A história é que nos explica. Quando a gente estuda, Wellington, a antiguidade, você vê a China. A China é maravilhosa, a muralha da China, todas as invenções chinesas. Mas a China não tinha escola. O alfabeto chinês era dominado pelos mandarins, que eram sacerdotes. Se você vê a Índia, um povo milenar, brilhante, a Índia não tinha escola. O saber que era articulado à escrita, os Bhagavavedanta, os Rigvedanta, ficava com os Brahmanes, uma classe só. Se você olhar a Mesopotâmia, a Síria, Caldeia, os babilônios, né? Os babilônios chegaram a criar os jardins suspensos da Babilônia, mas não tinha escola. A escola era dos sacerdotes. E o Egito, que fez as pirâmides, que fez tantas técnicas de mumificação científica, mas não havia escolas no Egito. A escola, Dr. Wellington, é uma invenção de Atenas, do século V a.C. Então, a escola, no mundo, como instituição, tem 2.500 anos. 500 anos antes de Cristo, Péricles, criador da democracia, quebrou a monarquia e criou uma nova forma de organizar o mundo. Para organizar o mundo, inventou-se a escola, para educar os filhos da aristocracia. E para que houvesse possibilidade de ter uma nova forma de ver o mundo, inventou-se a filosofia. A filosofia e a escola são filhas da democracia ateniense. Então,
De lá para cá, Dr. Wellington, a gente vai transformando a Idade Média. Nós temos uma visão muito negativa da Idade Média. Mas a Idade Média, os copistas mantiveram os livros clássicos, copiando. Tem no História da Vida Privada, tem um monge que diz assim: quando eu terminava de copiar a última página de um livro, as primeiras já estavam apagando. Eu passei a minha vida inteira copiando livros. Depois dos copistas, a Idade Média inventa as universidades. A universidade é uma invenção medieval. E aí, com a tradição clássica ocidental, nós vamos ver um homem, Johannes Gutenberg, que faz a primeira impressão da Bíblia. Eu tive a alegria de visitar a cidade de Mainz, na Alemanha, e eu vi a primeira Bíblia impressa, toda fechada, que foi o primeiro livro impresso, dando condições a Lutero de abrir e transformar o mundo, abrindo espaço para o mundo moderno. O mundo moderno vai criar a universidade moderna, a escola moderna, o livro, e vai criar as tecnologias. A palavra tecnologia, você que nos acompanha agora, ela é formada por dois vocábulos: tecne, que quer dizer fazer, e logia, pensar, refletir. Então, tecnologia, ao contrário do uso comum, não quer dizer só fazer, quer dizer compreender e pensar. Então, para que a humanidade pudesse se localizar no tempo, nós inventamos a história. História é tecnologia humana. Nenhum de nós precisa ser professor de história, nenhum de nós precisa ser historiador, mas ninguém será um ser humano pleno se não tiver consciência histórica do tempo, da sua realidade no tempo. Geografia é tecnologia para você se apropriar do espaço. Por que aqui no Tocantins se fala de um jeito, se tem uma visão de mundo? Qual que é o impacto da realidade geográfica na cultura e na vida das pessoas, né? Qual que é? Então, nós somos fruto do meio. Então, Dr. Wellington, geografia, história, depois matemática, física, química, ciências biológicas, elas são ferramentas que a humanidade vai criando. Só que daí nós temos duas formas de apropriarmos-nos das ferramentas. A primeira, que a gente chama de alfabetização. Alfabetização não é uma palavra que se usa somente para aprender a ler e escrever. Alfabetização é que todo mundo, para ser cidadão, precisa ser alfabetizado em matemática, saber os números pares, os números comuns, as principais operações. Todo mundo tem que ser alfabetizado em geografia, em física, em biologia, em arte, teatro, música, dança, para que ele, ao final da segunda década, ele tenha sido alfabetizado em todas as áreas do conhecimento. Aí a segunda parte, aí nós vamos ter o letramento, do inglês literacy. O letramento é quando você entra numa faculdade. Aí nós vamos escolher quem vai para a biológica, quem vai para as humanas, quem vai para as exatas. Mas a alfabetização científica, em todas as áreas, é tarefa de uma sociedade moderna, igualitária, democrática. Então, daí é que toda geração precisa aprender a pensar, aprender a falar, aprender a organizar, compreender a marcha histórica, e essa é a função da escola, a escola moderna. A primeira escola moderna é inglesa, a segunda escola moderna é francesa. A escola portuguesa, que foi a nossa, é tardia. Nós vamos ter escolas no Brasil de natureza pública com Getúlio Vargas, em 1930. Ou seja, Dr. Wellington, num país com 526 anos, o Ministério da Educação tem 96, vai fazer 100 em 2030. Ou seja, a educação nunca foi uma distinção de uma sociedade colonial como a nossa. Então, daí é que a transmissão da experiência humana, que eu chamei de alfabetização científica, para depois o letramento, ela é necessária em toda geração. E, nesse sentido, é que o desenvolvimento das tecnologias, dominado por uma tradição capitalista privada, faz com que a gente tenha uma expansão do caráter técnico, da potencialidade de transmitir dados, de falar com outra pessoa no outro lado do mundo. Mas o que faz o ser humano
Ser original é consciência histórica, geográfica, é saber pensar bem, falar bem e sentir bem. Um ser humano que não tem a ética se desumaniza. Então, daí é que as tecnologias digitais, hoje, patrocinadas por uma expansão quantitativa e sem uma formação de uma ética, apropriação ética das tecnologias, ela faz com que ela pareça uma mágica. Sim. E ela pareça que a potencialidade da inteligência artificial, hoje tocada pela voz, é capaz de alterar coisas da realidade. Mas a expansão da cultura passa por uma transmissão de professores, educadores, de uma escola segura, bem feita, por um tempo de amadurecimento. Então, as tecnologias digitais, elas precisam ser redefinidas. Nós precisamos decifrá-las, porque elas não são magicamente superiores à cultura. A inteligência artificial, ela é capaz hoje de mexer com dados disponíveis e algumas empresas já não estão mais nem colocando na rede mundial de computadores as coisas para a inteligência artificial não pegar, porque não é assim tão fortemente. E a visão que a gente tem de jovens hoje na escola, né, de apropriar-se da inteligência artificial generativa, por um comando, qualquer tipo de coisa, é sempre um padrão de captação rápida, admirável de dados que estão disponíveis. Mas nada disso substitui a criatividade, a originalidade, a experiência humana, que tem que ser de geração em geração. O John Dewey, um dos maiores educadores norte-americanos, dizia: a democracia tem que ser criada em cada geração. E a escola, depois Anísio Teixeira, é uma fábrica de democratas. É pela escola que cada geração se apropria da condição humana. Perfeito. Quando o professor fala dessa rede, que é você descrever, conhecer, entender, compreender como que se processa essa inteligência artificial, ou seja, no sentido também de uma apropriação, né? O ser humano se apropriar da tecnologia para os fins virtuosos. E por isso a gente tem a inteligência artificial não como algo destrutivo, algo que veio para acabar com a humanidade, com a inteligência humana, mas que veio para maximizar o potencial humano. Só que para isso a gente precisa de ética e de escola. Isso. Perfeito. Escola no sentido amplo, de letramento no sentido amplo, inclusive acessível a todas as camadas da sociedade. Então, inclusive o próprio Conselho Nacional de Justiça, e aí eu vou trazer para o Poder Judiciário, o pilar da integração da inteligência artificial, das novas tecnologias na prestação jurisdicional, passa muito por essa vertente, que é o do letramento, da compreensão dos processos, dos fluxos processuais e, principalmente, da questão ética, a utilização ética, ou seja, não é o que a inteligência artificial pode fazer por você, mas o que você, com a inteligência artificial, pode fazer no caso da prestação jurisdicional. E aí é uma grande ferramenta se utilizada de forma ética. E voltando então para o ambiente acadêmico, o desafio que a gente enxerga, e aí eu gostaria de saber a opinião do professor, é justamente a relação, que é uma relação hoje triangular, né? Sim. Nós temos o professor, o aluno e a inteligência artificial. Essa nova realidade, ela redesenha esse cenário? Sim, doutor Wellington, a síntese foi perfeita. Eu acho que esse é o caminho. A inteligência artificial, ela provoca hoje uma grande comoção, como se ela fosse hiperdimensionada.
mas a inteligência artificial, essa habilidade generativa de captar dados disponibilizados, ela não pode substituir a autoria, a autonomia. E aí a gente não tem que ser contra a inteligência artificial, tem que lutar para criar critérios éticos de apropriação dela. Eu posso fazer isso, poder eu posso, mas eu devo fazer isso. E esse devo, né, a deontologia, é o dever ser, é reflexão de pai, de mãe, de escola digna e boa, de pedagogia reflexiva e humanizada. Então não pode ser um laissez-faire, tudo é possível e tudo é permitido. Nós temos que ter critérios, né, históricos, pedagógicos, filosóficos, de apropriação do conhecimento da humanidade, né? Eu gosto muito de dizer que eu tenho uma biblioteca em casa que eu ensinei os meus filhos a ficar na biblioteca. Então, eu fiz da biblioteca um lugar de encontro, de conversa, de carinho, deixei um puff para dormir e contava histórias para os meus filhos, contava histórias. E eu gosto muito do Érico Veríssimo, que é um autor do Rio Grande, e eu contei a história do encontro da Ana Terra com o indígena Peri. E ele ficou todo emocionado, e quando ele aprendeu a ler, ele leu a história do encontro da Ana Terra com o Peri. E aí vejam, o Pedro Tierra, né? Não era o Peri, Pedro Tierra. E aí vejam, um dia passou na televisão uma série sobre o tempo e o vento, e ele sentou para mim e falou assim: pai, a Ana Terra que eu guardei na minha cabeça quando o senhor me contou e quando eu li é muito mais bonita e muito mais grandiosa do que a Glória Pires. Porque a Glória Pires, uma atriz, tinha feito, mas ela está cheia de símbolos da indústria cultural. Então, nada substitui a leitura, nada substitui o contato com o pai, o responsável, a fala, a mesa, né, os lugares, né? A gente aprender a mexer nas pequenas tecnologias e depois nas grandes, a partir de um processo educativo profundo, né? Profundo. Então, eu diria, e agora a sua questão, a escola hoje está nessa triangularidade. É preciso que a gente encontre um meio, passado esse alvoroço, de colocar a inteligência artificial como uma tecnologia a serviço da educação. A França proibiu celulares, depois voltou atrás. Agora a França tem 2 aulas chamadas expositivas, uma de consulta pelos smartphones e uma outra de síntese, de apresentação. A Noruega, primeiro ficou livre tudo, agora a Noruega voltou para o livro, não quer mais computador na educação infantil, as crianças estão voltando a desenhar e a pintar, por quê? Porque a hora que você faz 3 perninhas do M, o seu cérebro capta muito mais, 80% a mais do que você digitar e só olhar pelos olhos. A operacionalidade de fazer a barriguinha do A, de cortar o T, estimula muito mais a inteligência do que uma voz ou uma imagem, que fica tudo numa mesma zona nebulosa de apropriação cerebral. Então, a inteligência artificial, sem autoria e sem autonomia, vai produzir uma legião de pessoas débeis, né? Reprodutoras iguais, todas do mesmo modelo de padrão da indústria cultural. Então, a verdadeira, eu chamaria, educação ética, estética e tecnológica é aquela que primeiro aprende a contar histórias, a falar bem, porque quem não fala bem não pensa bem. Então a gente precisa ampliar o vocabulário, tem que ter leitura para ter o pensamento. É do Wittgenstein. A gente vê até onde vão nossas palavras. Perdeu as palavras, perde a capacidade de ver a realidade. Então nós temos que aprender a contar a história que a humanidade contou, depois pegar o livro, depois desenhar, depois aprender a tecnologia, aprender o computador, mas na fila, aprender o smartphone e aprender a inteligência artificial, que ela entrou agora na última. Só que o fundamento para ser um bom mediador e até consumidor de uma inteligência artificial, o fundamento é cultura, autoria, relações afetivas sólidas, autoestima boa, fantasia e criatividade.
Porque a inteligência artificial ela vai derrubar um punhado de professor e professora que se limitava a transmitir conhecimento, se limitava a falar o que estava nos livros, o que estava no seu caderninho. Isso tudo vai morrer. Esse professor tradicionalista, esse professor informacional vai morrer, porque isso vai acabar. Agora, o professor que questiona, o professor que faz você, pelo processo, aprender o que é tecnologia e mostra o limite ético e a falta desse limite ético também, o desastre que pode ser, esse professor nunca será substituído. E aí a gente volta nos ensinamentos de Paulo Freire, né? Claro. A educação como emancipadora, a educação que promove a libertação e não aquela educação que fecha os horizontes, inclusive criando barreiras entre o professor e o aluno. A educação bancária, Exatamente. aquela de apenas transmitir conhecimento sem levar o aluno à reflexão crítica, à contextualização histórica. Mas para a gente avançar mais um pouquinho antes do nosso fim, eu gostaria também que o professor tecesse alguns comentários referente... Nós falamos muito aqui da educação como um todo, especialmente da base, né? Sim. Mas como o professor César, doutor da Unicamp, hoje enxerga a formação de adultos, a aprendizagem, que é o nosso campo de atuação maior, seja na SMAT, seja na Infam, esse processo de profissionalização de magistrados, até de professores. Sim. O professor é um professor de Sim. formadores. Como que o professor enxerga hoje a utilização e como a inteligência artificial pode contribuir nesse processo de qualificação profissional no mundo corporativo e nas instituições públicas? Dr. Wellington, é uma questão fundamental essa questão. Eu diria que nós que atuamos no ensino superior, por exemplo, na formação profissional, a gente parte sempre de um conceito que é formação inicial. A formação inicial, além da educação básica, é o primeiro curso de graduação que a gente faz. Então, a graduação no Brasil ela tem a licenciatura e o bacharelado. Então, para algumas áreas, a licenciatura é para dar aulas. O bacharelado te dá um conhecimento fundamental no direito, por exemplo, as ciências jurídicas, na medicina, ciências biológicas. Mas quem oferece a possibilidade de atuar no mundo do trabalho é a corporação, né? A OAB, no caso o CRM dos médicos. Então, todo mundo que faz uma graduação, a graduação não é o telhado da educação básica. A graduação é o assoalho do ensino superior. Tem que fazer a segunda formação, que é a formação continuada. A formação inicial, ela é licenciatura ou graduação. A formação continuada é uma palestra que você escute, um podcast que você escute, como agora, né, que você pense. Ele é formação continuada. O mestrado é formação continuada, o doutorado é formação continuada. E o pós-doutorado, que cada vez são mais intensos hoje. Porque a gente não dá conta somente com a formação básica, a formação continuada. E quando eu junto formação inicial com formação continuada, eu tenho um conceito mais belo, que é a formação permanente. Eu estou em permanente formação. E pelo volume de coisas que o mundo descobre e inventa, porque só tem essas duas coisas na vida. Algumas a gente descobre que já estão aí, outras a gente inventa. O volume de coisas que a inteligência artificial é capaz de disponibilizar necessita mais e mais de aprofundamento, necessita mais e mais de estudo criterioso, orientado, né? Tudo tem que ter orientação. Para fazer mestrado tem que ter orientador, para fazer doutorado tem que ter orientador, para fazer pós-doutorado tem que ter supervisor. Então ninguém aprende sozinho
pela inteligência artificial. Ninguém aprende sozinho por ter acesso a um banco de dados ou olhar algumas imagens. Não, as sinapses mentais, as elipses que tem que ser feita numa relação duradoura com alguém com didática para fazer isso. Um professor, uma professora, um educador. Não existe essa autonomia autóctone de aprender pela inteligência. Então, nós temos que compreender que hoje nós atuamos numa sociedade de um alto volume de informações, mas a informação não é necessariamente ciência, porque a ciência é a formação com critérios éticos, estéticos, compreensíveis, né? Então, o mundo da informação não nos autoriza a dizer que nós temos hoje uma melhor qualidade. Não, porque tem muito mais manipulação. E um homem, Dr. Wellington, pouco lido e menos ainda bem entendido, chamado Sigmund Freud. Eu fui lá em Viena e eu fui à casa do Freud. Me emocionei muito desse homem. Morreu em 1939, mas em 1925 o Freud escreveu: se a humanidade soubesse o quanto é difícil educar, trataria melhor os seus professores. Porque educar não é treinar a memória para responder prova, ele dizia. Educar não é treinar a mão para mexer nas novas máquinas, Revolução Industrial. E eu diria hoje, educar não é treinar a mão para mexer no torno mecânico e no torno eletrônico, que é computador hoje, smartphone. Daqui a algum tempo, os smartphones terão tutoriais tão hábeis que eles vão dar conta disso. E isso não fere no professor, porque a experiência humana que um professor, uma professora, um pai, uma mãe, um tutor, um professor pesquisador pode dar para uma pessoa é na relação vivencial, é na autoria, é na relação longa e demorada num processo de formação continuada. Então, eu diria, depois que a gente acalmar, porque nós estamos agora no auge, a inteligência artificial vai voltar a entrar na fila da fantasia, do trava-língua, do livro, da escrita, primeiro cursiva, depois datilografia, depois digitalidade. Ela vai entrar na fila. Só que nada substitui o papel do professor, como você bem lembrou, né? A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. A tecnologia não muda o mundo. Ela pode ajudar o nosso manejo das coisas, desde que se desenvolva a apropriação tecnológica que você bem citou, dentro de um critério cultural, político, social, ético, inclusivo, sustentável, pedagógico, né? E isso é tarefa mais difícil do que a gente possa imaginar. A expansão das tecnologias da inteligência artificial está hoje determinada pelo lucro. Se quer vender, mas a apropriação digna da inteligência artificial é processo histórico, político-pedagógico, de escola esclarecida, gestores motivados, autores esclarecidos. E é diferente uma massa de manipuladores e consumidores de inteligência artificial do que um grupo que se apropria dessa inteligência para fazer o que precisa ser feito, criar sentido para a existência, incluir mais, preservar o planeta, guardar os nossos rios, preservar as nossas aves, né? As águas todas que a gente tem aqui no Tocantins, que é uma coisa mais linda, né? Essas águas todas aqui. Então isso, a tecnologia e a inteligência artificial poderá fazer se ela for manejada por homens e mulheres esclarecidos, eticamente responsáveis, politicamente democráticos e filosoficamente compreendendo esse processo. E aí, eu queria lembrar uma frase, Dr. Wellington, que é atribuída a Sócrates, né? O Sócrates teria dito: tudo o que sei é que nada sei. E uma pesquisadora alemã chamada Uta Hanke, uma grande filósofa, ela um dia escreveu: essa frase do Sócrates é muito bonita, mas ela me deixa um caráter negativo. Tudo o que sei é que nada sei. Eu vou alterar a tradução dela. E a Uta Hanke traduziu assim: quanto mais eu conheço, mais eu vejo que há mais por conhecer. Ficou melhor a tradução. E é isso que eu queria dizer das tecnologias digitais e da inteligência artificial.
Quanto mais ela existe, mais eu preciso ter profundidade na cultura, na história, na geografia, na ética, na biologia, para não tomar, né, opinião como fato, para não tomar fake news como realidade, né, para compreender o que é real, o que é processo histórico. Isso é tarefa de formação como essa escola SMART, formação continuada para magistrados, professores. Essa escola está fazendo isso. Professor, chegamos então ao final de mais um SMARTcast e gostaria então de passar a palavra para as suas considerações finais, para aquela mensagem final, uma vez que esse programa com certeza terá uma grande audiência no nosso canal do YouTube, e eu tenho certeza que com o seu histórico acadêmico a gente tem uma mensagem libertadora para todos aqueles que nos assistirão. O senhor pode finalizar? Muito obrigado, Dr. Wellington. Eu tenho a alegria de ter aqui no Tocantins uma irmã que veio em 1989 e mora no Lajeado. Então, tenho aqui minhas sobrinhas, sobrinhos, e tenho vindo diversas vezes ao estado de Tocantins, até a convite dessa SMART, participando do curso de formação de formadores. E estar aqui hoje é para mim uma grande alegria, novamente, é uma honra. Poder dizer que eu vejo aqui o esforço que a SMART tem de interferir na sociedade, de gerar uma visão digna dos direitos de todas as pessoas e dos deveres que nós temos para com o mundo, para com as pessoas. Então, eu queria dizer a você que acompanha o SMARTcast que a maior riqueza que uma sociedade pode deixar para os seus filhos é a educação. A educação, o ladrão não rouba, a traça não corrói, o traficante não trafica e não ocupa espaço. Deixe educação e confia na educação que você deu. É isso que a gente tem que fazer. Eu acho que pais e mães que colocarem a educação em primeiro lugar, uma sociedade, os seus líderes políticos, as suas lideranças jurídicas e religiosas, coloque a educação em primeiro lugar. Porque quando a educação vai bem, todas as demais dimensões da sociedade vão bem também, porque elas terão critérios éticos, estéticos, políticos, culturais para se apropriar. Então, muito obrigado à SMART e a todos vocês que estão nos acompanhando. Espero revê-los em outras oportunidades. Muito obrigado, professor César Nunes. Este foi mais um SMARTcast.